Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 4. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Davi clamava ao Senhor e era salvo dos seus inimigos. E você? O que você faz? Como está a sua vida? Você é uma pessoa que se sente vitoriosa ou se sente derrotada? Como está a sua vida com Cristo? Você está conseguindo ter comunhão com Deus para poder clamar a Ele e receber o melhor em sua vida? Vitórias têm que vir para a vida de um cristão. Por que fiz essas perguntas para vocês? Porque Deus não criou os seres humanos para ficarem sendo maltratados. Não, Ele não nos criou para que o diabo pudesse destruir a nossa vida. Ele não nos criou para isso. Ele nos criou como filhos à sua imagem e semelhança. Mas, infelizmente, o homem se afastou dele através do pecado. Adão e Eva, no paraíso, perderam a comunhão com Deus por causa do seu pecado e por causa deles, todos, sem exceção, nós nascemos debaixo do pecado. Todos nascem debaixo do pecado. Deus enviou seu Filho amado Jesus para nos resgatar da maldição da lei e para redimir os nossos pecados, nos trazer de volta à comunhão com o Pai. Mas fico pensando aqui, antes da vinda de Jesus, os homens e mulheres não tiveram esse privilégio de poder ter seu sangue lavado no sangue de Cristo, de ter seus pecados perdoados. Eles tinham que confiar em Deus sem ter o Espírito Santo para os ajudar. Pergunto a vocês, vocês acham que era mais fácil viver naquela época sem o Espírito Santo? Ou é mais fácil viver nos dias atuais com Ele nos ajudando? Ou vocês acham que naquela época o povo tinha menos tentações do que agora? Mas onde quero chegar falando tudo isso para vocês? E o que tem tudo isso a ver com a mensagem de hoje? E até com o versículo que citei inicialmente para vocês? Tem tudo a ver, pois Davi, esse homem, era um homem realmente que, mesmo sem ter o Espírito Santo habitando nele, sabia como caminhar. Esse homem sabia como buscar a Deus, sabia como resolver seus problemas diante dos seus inimigos. Falei para vocês sobre o Espírito Santo, para que vocês entendam o seguinte: quando pecamos e erramos, ele nos convence dos erros e nos ajuda a permanecer na presença de Deus. Ele até nos ajuda em oração quando não sabemos o que falar para Deus. Quando oramos em línguas, é o Espírito Santo falando diretamente com Deus sobre aquilo que precisamos. Por isso, é essencial o crente ser batizado com o Espírito Santo. O crente tem que ser batizado com o Espírito Santo para poder falar em línguas e ser revestido com esse poder. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Davi não tinha esse privilégio que nós temos. Davi não tinha o Consolador e nem o Ajudador, mas esse homem tinha coisas que todos devemos seguir e nos espelhar nele. Esse homem tinha uma confiança, uma fé tão grande em Deus que ele o buscava nos piores momentos de sua vida e conseguia descansar. Ele entregava seus problemas nas mãos de Deus e descansava. Hoje, muitas pessoas que conhecem Jesus e são até batizadas nas águas e com o Espírito Santo não conseguem ter um coração totalmente voltado para Deus como Davi tinha. Naquela época, ou você confiava em Deus através da sua fé, ou você perdia suas batalhas. Davi também tinha uma qualidade que falta em muitos homens e mulheres de Deus. Ele tinha coragem. Esse homem, sem treinamento algum, quando pastoreava as ovelhas de seu pai, enfrentava ursos
e leões. Esse homem, sem treinamento algum, se tornou um dos guerreiros mais poderosos da época. Vocês estão vendo como Deus pode mudar a vida de uma pessoa se a pessoa buscar? Hoje não vemos mais pessoas nem guerreando em oração, quanto mais guerreando uma batalha física. Vocês concordam comigo que naquela época os homens e mulheres de Deus tinham que confiar em Deus e somente confiar, e se perdessem uma batalha, não tinham o Espírito Santo para os consolar? Vocês concordam comigo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se com o Espírito Santo já é difícil o cristão ter uma caminhada firme com Deus, imagine sem ele. Temos que nos sentir privilegiados por poder ter o Espírito Santo habitando em nós. Todos aqueles que recebem Jesus e voltam a ter comunhão com Deus têm o Espírito de Deus habitando em seu ser. Mas, infelizmente, muitas pessoas não estão deixando o amor de Deus entrar em sua vida e não estão recebendo o melhor de Deus. A escolha das pessoas diante de Deus faz com que elas sejam vitoriosas ou derrotadas. Vocês sabiam disso? Mesmo que a pessoa nasça em um berço esplêndido, tenha tudo do bom e do melhor, tenha uma vida próspera e que podemos dizer até feliz, mas se essa pessoa morrer sem Jesus, ela foi derrotada no final da sua vida. Que isso, pastor? Como o senhor pode afirmar isso? Uma pessoa viveu uma vida próspera aqui e depois é derrotada? Ninguém pode ir até Deus sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não há homem que possa salvar. Não há Deus que possa salvar além dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Presta atenção nesse versículo. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Não há outro. É somente ele que pode. Então, eu afirmo que não há vitória na vida de uma pessoa que morre sem Jesus. Não há vitória. Uma pessoa que teve tudo do bom aqui neste mundo, riquezas, teve momentos felizes e morre sem Jesus, não vai poder entrar no céu. Porque essa pessoa decidiu passar toda a vida dela aqui sem Jesus. Essa pessoa, podemos dizer, que viveu uma vida vitoriosa aqui neste mundo. Mas quando morrer, ao invés de continuar sendo vitoriosa, vai ser derrotada. Por isso eu digo e afirmo: essa pessoa passará toda a eternidade no inferno se ela não estiver com Jesus. Todos, sem exceção, têm a oportunidade de viver uma vida vitoriosa aqui neste mundo e após ele. Mas, infelizmente, as pessoas estão fazendo as escolhas erradas. E as escolhas erradas podem levar ela à derrota eterna. A morte não faz distinção de pessoas. Tanto os santos como os pecadores morrem. Todos vamos morrer. Todos um dia irão se apresentar diante de Deus para ser julgado. Mas você pode pensar assim: tem pessoas crentes que passam necessidades e que não vivem uma vida tão boa. Isso também é uma opção de uma pessoa viver a vida dela aqui como derrotada. Você deve estar pensando: como assim uma pessoa escolher ser derrotada aqui, viver assim derrotado? Sim, sabe por quê? Porque se ela já recebeu Jesus em sua vida, ela tem promessas de Deus. Ela tem promessas de Deus na sua vida, na vida dela. Deus promete em Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre. Se a pessoa clamar e se fizer por onde, Deus supre. Não adianta clamar e ficar deitado em uma rede esperando milagre. Tem que trabalhar e Deus vai prosperando e fazendo uma pessoa se tornar próspera. Uma pessoa pode viver, sim, uma vida humilde, mas vitoriosa. Concorda comigo? Vocês concordam com isso? Uma pessoa pode sim ser humilde, mas viver uma vida feliz. E se essa pessoa morrer com Jesus, ela também vai ser vitoriosa na eternidade. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração: todos, sem exceção, podem ser vitoriosos aqui e na eternidade. Mas para isso, Jesus precisa fazer parte da vida
de todos que querem essa vida vitoriosa. Não seja derrotado pelo inimigo. Deixe Jesus fazer parte de sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra. Como é bom ouvir a Sua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Nós queremos ser vitoriosos, sim, aqui nesta terra e no porvir. Nós não queremos sair como derrotados. De nada adianta uma pessoa ter uma vida abundante, próspera, cheia de dinheiro aqui nesse mundo e depois passar toda a eternidade no inferno. Aí ela vai ser derrotada, porque ela vai passar a eternidade sofrendo. Nós precisamos colocar isso no nosso coração, que sem o Senhor ninguém verá a Deus. O Senhor nos ensina isso na sua palavra, que precisamos de Ti. O Senhor é a nossa chave, é o nosso passaporte para entrar no céu. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor agora que toque no coração dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem e querem se tornar vitoriosas. Que essas pessoas possam sim querer a sua vida cheias da Tua presença, a sua vida cheias do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que essas pessoas que estão orando agora e abrindo a porta dos seus corações, que o Senhor entre. Entra, Senhor, e preencha esse vazio que está no coração delas. Eu te peço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.